Eu aposto que você já teve curiosidade, foi lá no horóscopo, olhou o seu signo e até pensou assim, pô, isso aqui faz sentido. Ou você acredita mais em teste de personalidade na internet do que na sua própria terapia? Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e hoje a gente vai falar sobre o efeito Barnum, ou o efeito Forer, que é quando a gente lê alguma coisa meio genérica, só que a gente acha que foi feito especialmente pra gente e que nos descreve perfeitamente. Muitas vezes a gente se acha especial, acha que a gente tem pensamentos muito diferentes da maioria, mas muitas das nossas experiências e da nossa personalidade é muito parecido com as outras pessoas, e o efeito Barnum, ele mostra justamente o quanto que a gente pode cair em algumas pegadinhas, e aí o nosso viés de confirmação, ele entra em cena para que aquilo que a gente ouviu, que a gente leu, faça muito sentido pra gente, para se encaixe na nossa personalidade ou na nossa vida, ou no que a gente tá passando durante o dia. E aí a gente entender esse efeito é justamente importante pra gente não cair em qualquer cilada por aí. Então, o efeito Barnum é a nossa tendência em acreditar em algumas descrições muitas vezes vagas, universais, ou uma leitura fria, e a gente achar que aquilo nos descreve perfeitamente. E isso pode deixar a gente vulnerável seja para pseudociências, para manipulações ou até golpes por aí. Funciona de um jeito simples, pegando características que são comuns a muitas pessoas e deixa de um jeito talvez meio misterioso, muito emocional ou positivo. E aí o nosso cérebro cuida do resto fazendo aquele viés de confirmação. Então uma característica ali que parece falar da gente, e a gente pega aquilo como sendo o principal e acha que está fazendo uma descrição completa ali da nossa vida, do nosso dia. A gente pode pegar esse efeito e tentar analisar ele de diferentes perspectivas. Então, por uma perspectiva psicológica, eu já falei aqui no canal sobre os testes de personalidade e sobre o MBTI, que a gente pode pegar e considerar ele como uma descrição completa da nossa personalidade, só que ele serve mais pra gente como uma forma de autoconhecimento. Então, quando a gente vê alguma coisa que quer falar sobre nós, nos dá mais informação sobre a nossa própria identidade, a gente tende a acreditar mais nisso. Por um aspecto cognitivo, a gente pode pensar naquela ideia do viés de confirmação. Então, a gente vai ler uma parte que parece fazer muito sentido e ignorar as outras que não fazem tanto sentido. Então, se a gente tá lá no horóscopo e fala, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante pro meu dia, e alguma coisa ali fez sentido, a gente pode até falar, nossa, é isso aqui que eu preciso, isso aqui faz muito sentido, e ignorar outras partes que não fizeram tanto sentido. E tem uma parte social e cultural também, de que a gente tem o horóscopo como sendo algo ali que pode nos ajudar no dia a dia, ou o simples fato da gente ter com o que conversar ou alguma coisa que nos define, então isso tende a ser uma coisa mais aceitável que a gente vai procurar e vai acreditar. E aí, se você nunca ouviu falar sobre esse efeito, sobre o que é isso, ele vem do Phineas Barnum, que foi o cara que inventou o circo, basicamente. E aí esse efeito foi atribuído a ele porque ele era uma pessoa que tinha todo esse jeito de fazer um marketing, de chamar as pessoas, e o circo era vendido como aquela coisa, uma coisa meio espetacular. Então ali você vai ver uma mágica, maravilhas ou coisas estranhas da natureza, da humanidade. Então ele vendia um pouco essa ideia de saber sobre você, uma coisa meio mística, só que ele fazia isso justamente com essa leitura fria, pegando uma característica que é meio universal e pintando ela como se ela fosse especialmente feita para você. Só que esse efeito ali, ele foi meio que descoberto por um professor de psicologia em 1943, que é o Bertram Forer, e ele deu um teste para os alunos de psicologia, um teste de personalidade, e os alunos foram lá, responderam, e em outro momento ele trouxe esses testes corrigidos e todo mundo recebeu a mesma descrição sobre a sua própria personalidade. E a descrição era mais ou menos assim, eu vou ler e você vê se faz sentido para você também. Então vamos lá. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las.
Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não a tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa, e você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. Então imagina que você foi lá, fez um teste de personalidade e aí o seu professor de psicologia chega e fala: ó, essa aqui é a descrição perfeita sobre você. Tudo isso mexe com o seu viés de confirmação e aí é claro que praticamente todos os estudantes acreditaram que aquilo falava sobre cada um deles, sem duvidar. E aí, isso é o que a gente chama de leitura fria, a gente jogar essas características comuns pintando de uma outra forma até que a pessoa se sinta representada, tenha ali meio que a certeza que a gente está falando sobre ela. O que pode levar aos golpes e enganações que a gente pode estar vulnerável, simplesmente porque a pessoa está falando da gente e aquilo ali pode comover e achar que aquela pessoa ali tem as respostas certas pra gente. Então tem várias perspectivas em que a gente pode aplicar essa ideia do efeito Barnum. Então a gente tem aspectos culturais, a gente tem aspectos pessoais que podem levar a gente a querer acreditar nessa leitura fria, em algum guru que tem as respostas pra gente. Isso pode ser até uma estratégia evolutiva da gente prestar atenção em algo que tem as respostas pra nós, que vai nos ajudar a sobreviver talvez, e a gente considerar aquilo como alguma coisa certa, alguma coisa que a gente não pode duvidar. Então esse efeito, ele mostra pra gente que a gente pode ser mais impressionável do que a gente pensa. Da próxima vez que você ler um horóscopo ou algum teste de personalidade por aí, te descrevendo perfeitamente, dizendo que você é sensível, mas também é uma pessoa muito forte, toma cuidado e pensa duas vezes antes de acreditar. Eu já falei sobre personalidade aqui no canal outras vezes, sobre mentiradas da psicologia, MBTI, teste de personalidade, então se você quiser saber um pouco mais, você clica aqui do lado para entender um pouco mais sobre a personalidade e entender um pouco mais da psicologia nesse ponto. Porque esse vídeo vai terminar por aqui, então muito obrigado e até a próxima.